Palavra de Deus, nós vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do verso 4, palavras do pregador, diz as Escrituras Sagradas, e eu gostaria de conversar com você a partir do texto da Palavra de Deus sobre a essência da vida. Estamos aqui, temos vida. O que significa a vida para mim e para você? Qual o valor, qual a importância da vida? Servimos ao Senhor da vida, ao Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vida, nos dá com intensidade, com abundância, nos dá por ser Ele, aquele que concebe a vida, que tem a vida na palma de suas mãos, o Deus a quem servimos conhece os nossos dias, todos eles estão contados por Ele. Qual é a essência da vida? E o pregador, no livro de Eclesiastes, a descreve e nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Vamos ler juntos o texto da Palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, eletrônica ou em papel, tenha também aberta, que nós vamos mencionar alguns outros versículos, mas a partir do verso 4 do capítulo 11, nós lemos juntos em voz bem alta. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. E no capítulo 12, os 8 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois das chuvas. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem as moeduras da sua boca, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem, e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto, se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Temos vivido dias em que vimos crescer assustadoramente o número dos suicídios na nossa sociedade. Às vezes ficamos imaginando que talvez as estatísticas não fossem reais. Eu me lembro de, alguns anos atrás, ouvir de suicídio com frequência em países mais desenvolvidos. O Japão foi, durante muitos anos, não sei se ainda o é, campeão no sentido de número de suicídios que ocorrem entre a sociedade. Números assustadores.
Mas o que nos assusta é que isso tem chegado muito perto de nós, da nossa sociedade, por que não dizer da nossa comunidade, onde nós vimos adolescentes no vigor da sua vida, jovens no início da sua caminhada, tomando esta decisão de interromperem a sua própria existência. O que será que está acontecendo? Será que a vida perdeu o sentido? Será que a vida perdeu o propósito? Será que vale a pena continuar vivendo? Eu creio que é essa a pergunta que o pregador, no início do seu discurso, que chamamos de Eclesiastes, expõe. Ele investiga a vida, diz ele, debaixo do sol, e conclui que a vida não vale a pena. Se você iniciar a leitura de Eclesiastes, você vai vê-lo se defrontando com a sua própria realidade, com aquilo que os seus olhos percebem, com as circunstâncias da sua existência e dos outros que estão ao seu redor, e dizendo, tudo é vaidade, isso não vale a pena, não vale a pena. Ele apresenta argumentos muito claros no texto da palavra de Deus para a sua conclusão. Ele fala da monotonia da vida. No começo do capítulo 1, no verso 4, ele diz, geração vai, geração vem, e a terra vai permanecendo a mesma. No versículo 9, ele diz, o que foi, o que é e há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do céu. Ele descreve a monotonia da própria vida, é tudo a mesma coisa, uma sequência de dias. O escritor dos nossos dias diz que a vida é um interregno entre o nascimento e a morte. Ele fala da vaidade da própria sabedoria, como no capítulo 2, no verso 16, porque assim o sábio, a memória do sábio não durará para sempre. Ele fala ainda da futilidade das riquezas, como no verso 20 do capítulo 2, então me empenhei, porque o meu coração se desesperava de todo o meu trabalho, e eu me afadigava debaixo do sol. Ou no verso 22 ainda, ele diz, pois que tem o homem de todo o seu trabalho, que se fadiga o seu coração, e que anda trabalhando, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho, tantas vezes coberto de desgosto, até a noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. E aí ele fala de uma certeza, a certeza da morte, capítulo 3, verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Esta é a pregação do pregador de Eclesiastes. Mas Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, é chamado como o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Eu me lembro de me inspirar na experiência de Salomão para pedir desde a minha adolescência uma coisa ao Senhor: sabedoria. Quando Deus lhe deu a oportunidade de escolher o que ele quisesse, ele diz, eu quero a sabedoria que vem do Senhor, essa sabedoria que vem do alto, porque ele sabia que com ela viria a presença de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus. Ou seja, ele haveria de olhar a vida pelos olhos e na perspectiva de Deus, não por ser igual a ele, como nossos primeiros pais no pecado, na Gênesis, mas para olhar a vida como Deus a olha, com os valores, com o propósito que o Senhor olha as nossas vidas. E aí, diríamos que ele reavalia os argumentos que até então ele vem desenvolvendo no livro de Eclesiastes. E dessa feita, ele inclui Deus nesta perspectiva. Ah, que diferença! Que diferença faz para mim e para você, quando eu não olho apenas as minhas circunstâncias aos meus olhos, que me defrontam e me confrontam com a minha fragilidade, com a minha pequenez, com a minha impossibilidade, com a minha inoperância, com a minha falta de sabedoria para reagir a elas. Que diferença quando eu olho para a minha vida na perspectiva de Deus. Alguém já disse que nós devemos olhar os nossos problemas com a visão de Deus, com a grandiosidade de Deus, na perspectiva de Deus. Os olhos foram abertos a Salomão. Tudo faz sentido, mesmo quando ele não entende, como eu e você, todas as coisas.
há um propósito, há um caminho, há um fim que o Senhor Deus determinou para a nossa vida, que está nele. Todas as coisas começam com ele, todas as coisas têm um fundamento nele, todas as coisas só têm sentido nele, todas as coisas devem nos levar a ele. E aí a sua avaliação a partir da perspectiva da presença de Deus permite a Salomão apresentar, eu diria, 4 retratos da vida que eu gostaria de compartilhar com você na admoestação da palavra nessa manhã. A primeira delas é que nessa perspectiva da essência da vida, neste retrato da vida, a vida é uma grande aventura. Viva pela fé. O verso 5 do capítulo 11 diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu diria ainda que longe de ser tediosa, previsível, monótono, a vida é uma grande aventura. E ela ganha sentido, ganha forma, ganha propósito quando essa aventura é vivida pela fé. Quem não se lembra aqui das aventuras da sua infância? Eu estava no acampamento com os adolescentes e vivendo uma situação que aconteceu ali de um tumulto provocado por um início de um incêndio num dos quartos. Eu olhava e lembrava e compartilhava com alguns que estavam ali de algumas experiências que vivemos em alguns acampamentos de igreja. Só Deus para guardar, não é possível. E virar pastor depois, é impossível mesmo, só a graça. Eu dizia quando os meus filhos chegaram à adolescência, à mocidade, que se o meu filho aprontasse 10% do que eu aprontava, era melhor que não, senão o conselho da igreja tinha me dado as contas aqui para levar a família para longe. As lembranças nossas, ricas de infância, de liberdade, de caminhar por caminhos que nós não percebíamos o perigo, o que aquilo poderia ocasionar para nós, e nós fazíamos aquilo com naturalidade, no sentido de aventura. Quando vamos ficando mais velhos, muitas vezes nós vamos criando uma porção de hábitos, de manias, e elas resultam numa rotina tantas vezes tediosa e previsível. Tediosa e previsível. Eu queria dizer a você que já está na maturidade, que já alcançou alguns anos de experiência, não permita que a sua vida se torne tediosa e previsível. Deus quer usá-lo. Deus deseja usar a sua vida com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, numa perspectiva talvez diferente, com movimentos talvez diferentes, até mesmo físicos. Mas Deus deseja usá-lo. Um dos testemunhos que mais me impacta nesta fragilidade ou nesta exposição diante das limitações é o testemunho de uma mulher que morava em frente a uma escola na Inglaterra e que, por não ter mais a mobilidade, pedia que abrissem as janelas do quarto para que ela visse as crianças, os adolescentes jovens entrarem e saírem da escola todos os dias. E como ela não podia mais, como dizíamos, ter nenhum movimento, ela se colocou a orar para que Deus levasse meninos e meninas que saíssem dali pelo mundo para anunciar o Evangelho. E ela orava e dizia: Senhor, eu não posso ir, mas o Senhor pode enviar. Talvez um adolescente deste que eu vejo sair, talvez uma jovem desta que eu vejo sair, para que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos. Conta o fundador da Operação Mobilização, cujo navio Doulos estará aqui no Porto de Santos, se não me falha a memória, em agosto, setembro deste ano, que ele estudava exatamente naquela escola, naquele tempo, em que aquela mulher orava, para que Deus, que a fazia refém da sua fragilidade física e do seu impedimento físico, mas instrumento da graça dele, pudesse suscitar uma vida. Este navio percorre os portos do mundo inteiro, com jovens como a nossa querida Renatinha, missionária, que hoje está no campo e que serviu 2 anos neste navio, levando a palavra de Deus e atracando pelos cantos deste mundo, se é que ele os tem, para levar e anunciar a palavra do Evangelho. Não pense que você está apenas na antessala do céu, no conforto
da sua vida, na certeza e convicção que temos da nossa salvação, aguardando a eternidade. Deus deseja usar cada um de nós. Não permita que a sua vida se transforme em algo tedioso, pesado a você. E muitas vezes há esta perspectiva de nos sentirmos pesado a outros. Temos um papel e um propósito a cumprir. Meyer, um comentarista inglês, escreveu sobre esta perda da cor da alegria na existência, dizendo: eu não quero que a minha vida termine como num pântano. Eu gosto de pensar que desde que conheci a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me encontrei com a aventura e passei a viver a vida pela fé e esperando o inesperado de Deus na minha vida e a partir dela para a glória do Senhor, sem limites, porque Ele não os tem, eu os tenho e vou vivê-los na perspectiva do Senhor para mim, mas Ele não os tem. E Ele ainda deseja fazer uso das nossas vidas e usar-nos para a glória do seu nome. A vida é uma grande aventura, viva pela fé. Assim, a vida tem sempre um certo grau de risco. E é aí que entra esta grande e fabulosa experiência de viver pela fé. Nós não podemos ficar parados, diz o texto que nós lemos no capítulo 11. Aquele que espera para semear, somente observando o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Nós somos urbanos, não temos este conhecimento, esta experiência do homem do campo, que pela fé semeia, no tempo da semeadura, e espera dos céus a chuva, para que ele possa colher no momento oportuno. Se ele ficar esperando, passa o tempo de semear. Ele não pode, quando as nuvens estiverem escurecendo, quando os raios começarem a sair correndo e semear por diversas áreas que ele possua, por diversos campos que ele possua. Não, ele precisa semear no tempo certo, esperando que as chuvas venham do céu. Semeie, deixe que Deus faça-o frutificar para a glória dele, faça o seu melhor. Invista naquilo que pode gerar dividendos para a eternidade, para o amanhã. Pai, mãe, cujos filhos ainda pequenos começam a viver, invistam na educação dos seus filhos no Senhor, na palavra de Deus, na oração, na intimidade com o Todo-Poderoso. Pais de adolescentes, invistam nos seus filhos. Não terceirizem isso apenas para as escolas, desejando apenas uma boa formação acadêmica, escolar dos seus filhos, necessária. Mas não prescindam de educação em Cristo na vida dos seus filhos, dos nossos jovens, quando vão a um contato com as nossas universidades e tantas vezes se desviam do Senhor. Sejam zelosos, estejam de joelhos por eles, clamem ao Senhor por eles, e que na sua casa haja lugar para a comunhão, para a adoração, para o culto a Deus. Essa liturgia que aqui fizemos tenha continuidade na minha e na sua casa, porque nós vamos colher no tempo oportuno a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Creiam isso, é promessa do Senhor. Semeie, confie, o Senhor lhe dará a colheita, porque o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E os que com lágrimas semeiam, diz o texto do salmista, semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Por isso eu lhes disse, diz o profeta Oséias, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês chuva de salvação. A vida é uma aventura, viva esta aventura pela fé no Senhor nosso Deus. Mas há um outro quadro que gostaríamos de pintar, porque a vida é uma dádiva, desfrute-a. O texto diz, no versos 8 e 9, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles.
Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. É preciso aceitar e viver e aprender a desfrutar tudo que Deus compartilha conosco em todo o tempo. Nós não somos bobo da corte. Nós não somos aqueles que se alegram com todas as coisas, mesmo com o nosso momento de choro, de lágrima. Mas o que é pior do que enfrentarmos a dor do luto, da morte? Mas nós podemos, como o apóstolo Paulo descreve, estarmos diante da morte e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o nos aprisionar a ela? Porque tragada foi a morte, porque temos a certeza da nossa salvação para a vida eterna. E embora este corpo possa voltar ao pó, e um dia haverá de ressuscitar para viver eternamente com o Senhor, esta é apenas mais uma etapa que cumprimos. E como eu gosto de dizer àqueles que perdem os seus queridos em Cristo, cada dia não será um dia menos, a mais sem eles, mas um dia menos para um reencontro na presença do Senhor, onde a dor e a morte já não mais existirá, e o luto também não mais existirá, porque tudo se faz novo. Celebre a bênção da vida como uma dádiva, desfrute-a dela. É preciso viver este contentamento no Senhor. É preciso esperar cada novo dia, aceitá-lo como uma dádiva dos céus. É interessante, no pastoreio, e você também já deve ter vivido, ou pode ter vivido experiências assim, basta um susto, basta o passar pelo vale da sombra da morte, para que algumas visões e perspectivas da nossa vida ganhem outro contorno. Outro contorno. Alguns dizem: ele está me dando uma segunda chance. Ele não está te dando uma segunda chance, essa é a sua perspectiva. Ele tem os seus dias contados na palma de suas mãos. Não adianta correr da fila e tentar sair da fila e trocar o número com ninguém, porque o dia que chegar, vai chegar. Mas aprenda a celebrar a vida diante do Senhor com gratidão, contentamento no Senhor. Contentamento no Senhor. Valorize aquilo que precisa ser valorizado na sua caminhada. Os privilégios devem ser acompanhados de responsabilidade. O texto fala de desgosto, de não ter mais gosto na vida. Essa aflição anterior. É por isso que o nosso mundo é coberto de pessoas cheias de ansiedade. Cheias de ansiedade. Quem pode acrescentar um dia, algumas horas à sua existência? Por que se preocupar com o dia de amanhã, disse o Senhor? Não ande ansioso. Ele não disse que a ansiedade não viria, ele só pediu para você não andar com ela, porque não vai resolver nada, absolutamente nada. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque você sabe, ele tem cuidado de você. Creia. Porque nós lemos a palavra, nós temos a palavra. E é interessante, eu fico pensando o que Deus pensa quando nós lemos e não cremos aquilo que nós lemos, quando nós somos chamados a praticá-la, viver essa paz, independentemente das circunstâncias, que só o Senhor pode nos dar. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice. Remova tudo aquilo que pode tornar a sua vida amarga, sem gosto. Remova tudo o que não agrade a Deus, ao Senhor dos céus e da terra. Recorde com alegria a bênção do Senhor que te trouxe essa manhã aqui, te deu vida. É por Ele que você a tem. Lembra-te do teu Criador. É muito mais do que uma lembrança que nos faz pensar em Deus. O que o pregador está nos dizendo é: preste atenção, considere com a intenção de obedecer o Senhor. Lembre-se, intencionalmente desejando obedecê-lo. É fácil, meu querido, deixar o Senhor de lado quando tudo envolve os momentos de glória, os momentos de alegria, a intensidade da juventude. Mas os dias difíceis vão chegar. Ele diz que as tempestades virão. E ele usa algumas metáforas muito interessantes, que talvez na nossa sociedade a gente não perceba com tanta naturalidade como estão escritas no texto. Ele fala dos guardas da casa, dos nossos braços que já vão ficando trêmulos e não conseguem segurar,
como que conter todas as coisas em nós mesmos. Ele fala de homens ou mulheres fortes. As nossas pernas parecem já não ter tanta força e tanto vigor. Os nossos joelhos também se enfraquecem. Ele fala dos moedores, né? Perdemos os dentes, banguelo, na verdade, aqui, a palavra é essa. Aí você manda fazer prótese, manda mostrar um sorriso novo, está tudo bem. Mas se lembre por que eles estão aí, que os outros já foram, o tempo passa. Ele fala dos lábios de uma voz fraca, baixa. Ele fala de levantar a voz com as aves. Isso é uma linguagem bem interiorana, né? Acordar com as galinhas, ou dormir com elas, né? Acordar muito cedo, dormir muito cedo. Você quer dormir mais? Eu me lembro do meu avô, eu dizia, por que o senhor não dorme um pouco mais? Eu tenho que levantar para ir para a escola, o senhor não precisa mais, dorme. Mas ele não, ele era o primeiro a acordar, não é assim? Ele vai falando que tudo passa. Os nossos medos do que pode acontecer, o nosso medo de nos tornar peso para os nossos filhos, o nosso medo de cair, nosso medo de altura. Ele fala de embranquecer, não vou falar nada sobre isso, os cabelos, isso aqui é um problema que eu tive. Ele vai descrevendo essa fragilidade que a nossa vida vai nos impondo pelo passar dos anos. O tempo, você sabe muito bem disso, corre rapidamente. A vida é uma aventura, viva pela fé no Senhor. A vida é uma grande dádiva, celebre-a com toda a intensidade. Mas há uma terceira perspectiva e um quadro que ele pinta de que a vida é uma escola. Nós precisamos aprender as lições da nossa existência. Diz o verso 9 do capítulo 12, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. A palavra está aí para ser aprendida. Nós precisamos ensinar esta palavra aos nossos filhos, precisamos aprender com ela para o nosso cotidiano. Às vezes nós só ficamos sabendo a lição quando nós somos reprovados. Aí a gente vai para aprender a lição. Nós aprendemos pela palavra, pela revelação das obras de Deus na nossa vida, pela experiência de caminhar com Deus. Deseje a palavra, medite na palavra, cresça a partir da palavra, seja sábio aos olhos de Deus e peça essa sabedoria ao Deus. Essa é a reflexão que estamos fazendo este mês no livro de Tiago, nos cultos da noite às 19 horas. Queria convidar você, venha, traga outros para o culto das 19 horas. Estamos meditando no livro de Tiago e no primeiro capítulo ele diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem medida, sem contenção. Apenas peça a Deus, e Ele vai lhe dar sabedoria para viver a sua vida. Quando se trata de andar com Deus, não existe maturidade pronta, instantânea. Deus não produz santos em massa. É um caminhar com Ele, é um aprendizado permanente, constante. Quem aqui pode ousar levantar as mãos e dizer, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo? Quem aqui, durante tantos anos de caminhada com Deus, pode dizer, eu já sei tudo do que está escrito na palavra, eu não tenho mais o que aprender? Não, todos nós somos aprendizes, porque a boa e perfeita obra de Deus continua sendo feita em nós, até o dia de Cristo Jesus. Moisés disse ao povo, quando eles estavam para entrar na terra prometida, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber onde estava e o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É por isso que Ele nos torna humildes, nos testa e revela o verdadeiro estado do nosso coração. Deus não permite as coisas que nos aconteçam, ou nos prova para nos conhecer, Ele já nos conhece. Tolos somos nós. Ele não faz isso para conhecer-nos, Ele faz isso para que nós o conheçamos, mais e mais. E para que quando nós o conhecemos mais e mais, mais nós o desejemos. Lembram-se do livro de Jó? Ele perde tudo.
E ele descobre que ele tem tudo, que lhe é essencial e absolutamente indispensável, que é Deus na sua vida. É Deus na sua vida. Deus jamais nos põe na fornalha, jamais nos permite conhecer o deserto para nos destruir. Ele quer apenas nos refinar, tratar conosco, homens e mulheres, porque assim, temperados pelo sol do deserto, pelas lutas do dia a dia, certamente vamos nos tornar mais confiáveis, sinceramente humildes, bondosos, mais honestos conosco mesmo, com a vida, com os outros. Busque o Senhor, busque sabedoria no nosso único e bom Senhor e Pastor. A vida é uma aventura, viva essa vida pela fé. A vida é uma dádiva, desfrute-a na presença de Deus. A vida é uma escola, aprenda as lições do seu dia a dia na palavra do Senhor. E Ele também nos permite um quarto e último retrato do texto da palavra. A vida é um exercício de mordomia. Tema Deus. Tenha boa mordomia com a sua vida. O que você tem feito com a sua vida? A hora que você perdeu, ou a hora que você gastou, ela não vai voltar. Todos nós temos dias de 24 horas. Você e eu podemos acordar e dizer, o dia hoje precisava ter umas 30, porque você tem um monte de coisa para fazer. Mas a todos é dado 24 horas, não adianta. Não adianta. E às vezes nós, não sei se você já se viu assim, às vezes a gente se envolve tanto em tarefas, que o dia que você não precisa fazer nada de atividades, você se sente culpado. Você já saiu de férias e se sentiu culpado? Os primeiros dias das minhas férias são um terror, porque eu falo, como assim? Eu vou dormir até tarde? Como assim? Como assim? Eu não vou fazer nada hoje? Não é verdade? Uma boa mordomia. Diz o versículo, de tudo que se ouviu, diz o versículos 13 e 14, do capítulo 12. A conclusão é esta, diz Salomão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A conclusão de tudo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Nós somos mordomos da nossa vida, e um dia teremos que prestar contas dela diante de Deus. Ele nos levará a juízo, quer as nossas obras tenham sido boas ou más. Corrie ten Boom, uma mulher que viveu nos campos de concentração nazista, e ali sofreu todas as agruras daquele campo de concentração, escreveu que no fim das contas, a medida da vida não é a sua doação, mas é a forma como não é a sua duração, mas é a forma como nós doamos esta vida. A quem a sua vida é dispensada? A Deus em primeiro lugar. É Ele que dá razão, propósito a ela em primeiro lugar. Todas as outras coisas podem ser nos tiradas, mas o Senhor Deus não. É assim que você vê a sua vida. Em que você dá valor à sua vida? O que você ama na sua vida? Senão a Deus sobre todas as coisas. E quando você amá-lo sobre todas as coisas serão amadas como devem ser. A sua família será amada como deve ser. Seus filhos, sua esposa, seu esposo serão amados como deve ser. A sua experiência de fé nele, no exercício dessa boa mordomia, será vivida com a intensidade com que ele deseja que ela seja vivida. O seu trabalho terá o seu lugar, na realização sua como pessoa humana, na medida em que ele precisa ser. Não para te absorver, não para te consumir, não para te jogar nos estresses de um leito de hospital, ou para te roubá-la, deixando os seus. Não. Tenha uma boa mordomia da sua vida diante do Senhor. Algumas pessoas, eu diria, estão apenas gastando a sua vida, outras desperdiçando a sua vida. Não há sabedoria maior, diz o texto, do que temer
a Deus. Temer ao Senhor é o reconhecimento do seu amor e do respeito ao seu poder e à sua grandeza. Temer ao Senhor é não fazer nada que possa desagradar a Deus. Nada. Nada que eu possa ter, nada que eu possa ser, deve desagradar a Deus. Essa é a perspectiva do temor de Deus. E diz o mesmo Salomão no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus criou a vida, só Ele pode e sabe nos conduzir para vivê-la. Campbell Morgan disse-nos que esta é a totalidade do ser humano. Essa é a sua inteireza, temer a Deus. O ser humano deve começar com Deus e na sua totalidade, no temor de Deus. Quando nós olhamos a vida apenas na perspectiva humana, nós não conseguimos divisar nada que nos seja satisfatório, que possa nos trazer alegria, a não ser momentâneas alegrias. Há muitos tirando a vida porque perderam essa dimensão de poder enxergar a vida, ou nunca a tiveram, na perspectiva de quem a deu a nós. Adoecem a sua alma, adoecem o seu coração, adoecem os olhos porque não conseguem ver, adoecem o corpo porque não conseguem exercer esta boa mordomia que o Senhor nos dá. Porém, quando podemos considerar a vida do ponto de vista de Deus, tudo se junta de modo a constituir um todo na melhor percepção do que seja existir. A vida é uma aventura, viva pela fé. A vida é uma dádiva, desfrute-a. As suas riquezas, as suas alegrias, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você produz, deve ser para a glória de Deus. A vida é uma escola, aprenda as suas lições. Situações talvez difíceis que Deus lhe permita serão desafiadoras para você conhecer mais e mais quem Deus é. O Senhor tem sempre o seu propósito na caminhada. A vida é um exercício de mordomia, tema a Deus. Não faça nada do qual Deus não possa se agradar. Será que vale a pena viver? O pregador começa descrevendo-a, cheia de suas lutas e atropelos, da sua monotonia, da vaidade, da própria sabedoria, da futilidade das suas riquezas e da certeza e convicção da morte que nos espera. Mas ele termina dizendo, a conclusão é esta: teme a Deus, teme ao Senhor Deus, sirva ao Senhor Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso vai lhe trazer a vida e você vai compreender a essência dela. É por isso que nós gostaríamos de terminar o culto dessa manhã cantando mais uma vez, porque a palavra nos diz que todas as coisas procedem do coração, dizendo ao Senhor, Senhor, toma o meu coração, toma a minha alma, eu quero viver, quero a essência dessa vida, vivendo-a para o Senhor. Sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, eu me lembre disso, que eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida e eu cumpra uma boa mordomia do existir. Aquele que tem o Filho, escreveu no João, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. E eu amo o texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, onde ele diz para mim e para você, já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E esse viver que agora eu tenho nesta carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. Depois vamos receber a bênção do Senhor.